instalada a 46ª audiência pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva, no dia 24 de maio de 2013, às 13h30. Na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, auditório Paulo Kobayashi, para a oitiva dos depoimentos sobre o caso de crianças que foram atingidas pela ditadura no Brasil. Esclarecemos que a Comissão da Verdade pretende realizar todas as audiências abertas ao público. Hoje, nessa audiência, nós estamos com o Rafael Martinelli, na mesa, à nossa direita, à direita da Melinha, o Rafael, e seus 3 filhos, que puderam vir. O 4º filho, Luiz Carlos, não pôde vir. A Rosa, o Edson e o Jaime Martinelli. A Rosa, o Edson e o Jaime Martinelli. O Luiz Carlos não pôde vir. Então, quem começa? A Rosa começa, Rosa? O Jaime começa? Posso começar. Espera, arruma o microfone. Tem microfone sem fio que você fica mais à vontade. Deixa eu tirar. Tudo bem? Preparada? Tudo bom? Com a palavra, Rosa Martinelli. Tem um discurso pronto, né? Como a Rosa já ficou emocionada, deixa eu tentar não me emocionar. Hoje de manhã eu procurei fazer um roteirozinho do que eu poderia falar aqui, que é um pouco do que foi minha vida e acredito a deles também, né? Tudo começou em Jundiaí, nós nascemos em Jundiaí, meu pai ferroviário, minha mãe doméstica. Fomos crianças normais, brincamos na rua, em campos de malha. Enquanto isso, meu pai se iniciava em causas sindicais e socialistas. Fomos crianças que curtimos mudança para o Rio de Janeiro e continuamos a brincar na rua e passeios em Copacabana. Todos os domingos, nosso pai levava a gente para Copacabana. Praticamente todo domingo. Enquanto meu pai se destacava na Federação dos Ferroviários e nas greves da classe ferroviária. Fomos crianças que viajamos pelas praias da Bahia e Pernambuco, hospedados em casas de frente para o mar, enquanto meu pai era ovacionado nos palanques das suas praças correspondentes. Fomos crianças que vivenciamos o primeiro terror em ter que fugir na madrugada de março de 64. Enquanto meu pai fugia para outros destinos que não o nosso. Desculpe. Fomos crianças instaladas em casa de estranhos, em cidade desconhecida, ao fim da fuga. Fomos crianças separadas em casas de tios diferentes e deles dependentes. Fomos crianças com dificuldades nas diferentes escolas naquele ano, enquanto por um ano não conseguimos saber onde estava o nosso pai. E felizes por poder viver com ele novamente após essa ausência assustadora. Fomos filhos que voltaram a brincar nas várzeas da Lapa de Baixo, mas fomos crianças que tivemos que justificar dezenas de vezes porque desses nomes e sobrenomes associados à esquerda, enquanto meu pai continuava nas lutas da esquerda brasileira. Fomos pré-adolescentes assustados e horrorizados com a notícia da prisão por 4 anos e tortura do nosso pai. Fomos pré-adolescentes que tivemos que ir ao trabalho mais cedo para sustentar nossa casa. Paramos de brincar e de viver o fogo da idade. Tivemos que nos policiar no trabalho para não fugirmos de sermos taxados como burgueses. Também tinha
essa dualidade, né? Fomos adolescentes e parceiros do meu pai na formação e campanha do novo partido construído para nós, o PT. Fui namorado de uma única mulher, me apaixonar e com ela casar. Enquanto meu pai levantava a bandeira do PT e por ela lutou até a posse do seu líder maior. Fui eleitor do José Dirceu, José Genuíno e Lula. Enquanto meu pai não conseguia uma única função de liderança dentro do governo do PT. A vida foi acontecendo. Fui e acredito, sou um bom marido, um bom pai e perdi minha mãe. Enquanto meu pai perdeu a esposa, perdeu a oportunidade de ajudar intensivamente o nosso Brasil por não governar, não deixar ele participar do processo do PT. Hoje sou um cidadão com 60 anos de idade, perdendo a esperança em ver o que sobrou do meu pai. Perdendo a esperança em ver o que sobrou do meu pai e o que ele e eu sonhamos de alguma forma para essa vida. Perdi um pouco da infância, um pouco da adolescência. E um pouco da convivência com meu pai. Perdi um pouco de dinheiro que queria ter, um pouco da convivência com meus irmãos. Perdi e perdemos muito. Perdemos partido, perdemos vozes que nos dão a esperança e a ação. Perdemos governantes no sentido eficiente da função. Perdemos opção de votos e perdemos os eleitos. Perdemos o cumprimento das leis e suas punições. Perdemos saúde, gentileza, educação, decência, segurança e por aí afora. Mas ganhamos. Ganhei meus filhos, minha esposa, minha namoradia, a vida longa do meu pai. Ganhei meus irmãos e amigos. Ganhei consciência, dignidade e honestidade. Ganho em viver e poder dizer agora que as perdas fazem parte da nossa vida e que futuras gerações de filhos e pais, sindicalistas, políticos ou não, de alguma forma contribuíram para a construção de uma vida melhor. Essa semente, sobre a forma de tortura, ideal, luta ou por simplesmente educar seus filhos de forma amorosa, foram plantadas por mim, minha esposa, meus irmãos, minha adorada mãe e meu querido pai. Sou uma célula viva com capacidade de ajudar nas transformações para um mundo feliz. Contem comigo. É isso que eu pude captar hoje de manhã. Quer continuar? Vou tentar. Bom, vou tentar. A primeira lembrança que eu tenho, porque era muito pequenininha, da primeira vez quando a gente teve que fugir do Rio de Janeiro para São Paulo, eu tinha só 2 anos, né? Então, a primeira lembrança assim muito viva que eu tenho foi de meu pai. Ele estava sempre viajando e quando ele retornava sempre tinha uma bonequinha, alguma coisa assim. E da última vez, quando ele foi preso, quando ele foi preso em 70, eu vi que ele demorava a voltar e eu sentia que as pessoas em volta, as pessoas próximas, elas queriam me poupar de saber o que exatamente estava acontecendo com ele. Eu, muito menina e apegada a ele, assim, sentia que as pessoas cochichavam e escondiam algo de mim.
Eu acho que se eu tenho alguma coisa que eu aprendi quando eu era pequenininha, foi silenciar. Eu acho que o silêncio é a palavra que me vem imediata assim na cabeça. Era sempre psh, não pode falar. Eu perguntava e falava psh. Era sempre um silêncio e chorava muito, muito, porque eu sentia a falta dele. E eu lembro que quando minha tia, irmã do meu pai, conseguiu que ficaram sabendo que ele estava no DOPS. Eu nem sabia o que era DOPS, nada disso. Eu achava que eu ia visitá-lo em algum lugar, que tinham encontrado meu pai. E eu fui com a minha tia. A minha tia me levou, porque eu era uma criança que não estava mais dormindo à noite. E ela quis me aliviar. Só que lembro que assim, foi uma cena muito marcante esse dia, porque eu cheguei nesse lugar que era muito escuro. Eu lembro das paredes escuras. E eu sentada com a minha tia, muito feliz, porque ia rever meu pai. E é uma cena uma cena na minha memória muito marcante, porque quando meu pai finalmente subiu, ele tinha 2 homens que amparavam ele. E ele era irreconhecível. Eu não conseguia ver que aquele homem ali na minha frente era meu pai. Ele era uma pessoa fisicamente diferente. E eu lembro que até ele chegar bem próximo de mim, ele colocou a mão na minha cabeça e eu, nesse instante que eu vi que era ele. E eu não entendia nada, mas eu lembro que uma coisa que me chamou a atenção, quando eu fecho os olhos e lembro desse dia, era a camisa dele abotoada errada. E as mãos tremiam muito, tremia bastante. E, novamente, eu caio naquela palavra silêncio, porque a minha curiosidade infantil queria perguntar, e aí, pai, o que está acontecendo? O que é aqui? Né? Enfim, eu lembro da minha tia falando, não fala nada. Então, as 2 coisas marcantes, muito marcantes, foram essas. A segunda, que eu tenho memória, já foi no presídio Tiradentes. Eu passava em revista junto com a minha mãe, e eu lembro que, numa das vezes, meu pai fazia aniversário e minha mãe quis fazer um bolo. E a gente passou praticamente a sexta-feira inteira fazendo aquele bolo. A gente tinha pouco dinheiro e aquilo era um acontecimento. E no dia seguinte, que era um sábado, as visitas eram sempre aos sábados, a gente foi até lá, eu e minha mãe. E nos meus olhos assim infantis era inconcebível ver aquela mulher cortando aquele bolo em pedaços. Ela praticamente destruiu o presente que a gente ia dar para o meu pai. E, mais uma vez, eu perguntei, mãe, por que ela está fazendo isso? E minha mãe me mandou fazer silêncio de novo. Eu passava na revista feminina, e aquilo sempre era para mim uma coisa absurda. Assim, eu era criança e eu tinha que abrir a boca, eu tinha que abrir as pernas. Eles vasculhavam meu corpo todo para poder entrar. Ali, para mim, era sempre uma coisa boa. Eu ficava feliz de ir até lá porque sabia que ia vê-lo e porque
eu podia brincar. Era um pátio enorme. Eu lembro dos 2 pavilhões, onde, de um lado, eram os presos políticos, do outro, os presos comuns. E eu sempre estava perto dos presos comuns, porque eu fazia umas brincadeiras, eles me jogavam colares, jogavam pulseira, e eu ficava feliz no dia da visita. Ali eu conheci outras pessoas, como meu pai, mais jovens, e com quem eu tinha afinidade por histórias, assim. Sempre gostei de ouvir histórias. E esse ano, o ano retrasado, eu tive a felicidade de reencontrar um senhor que era preso junto com meu pai. Na época, ele era estudante, jovem, um professor, com quem eu sempre, pentelhando muito ali no presídio, eu pedia que, algumas vezes, deixassem ele andar um pouco comigo pelo pátio, porque ele era um grande contador de histórias. E eu tive a felicidade de reencontrá-lo e pude promover também o encontro dele com meu pai, o senhor Luiz Paulino. O senhor Luiz Paulino é professor até hoje. Ele montou uma escola em Itapecerica da Serra. Coincidentemente, eu fui trabalhar no CEL Campo Limpo como coordenadora de projetos esportivos, e uma das minhas subordinadas ali, professora de educação física, me falou: Rosa, minha filha estuda num colégio cujo diretor veio me perguntar porque você é Rosa Martinelli e por acaso você não é filha do Rafael? E eu falei: como é o nome dele? E imediatamente eu lembrei, porque ele era um querido, muito querido. E eu promovi esse encontro, que foi muito bacana entre eles, muito. Foi muito emocional o encontro, porque meu pai, ele nunca nos fala sobre a tortura, nunca, difícil. Através desse senhor, eu soube que eles se conheceram exatamente num dia onde meu pai estava indo para os porões. Ele estava entrando para a tortura junto com ele. Eles não se conheciam. E ele, muito amedrontado, o rapaz, que é o senhor Luiz Paulino, disse para o meu pai: puxa, eu tenho uma placa de metal na minha cabeça. Eu fui operado e tenho muito medo de que eles me batam e que eu possa morrer. Então, ele mesmo me contou essa história, porque meu pai, ele tem uma grande dificuldade de falar nisso. E ele disse: quando eu entrei, a primeira coisa que o seu pai fez foi falar: não bata nele, não bata na cabeça dele, ele tem um problema, assim, assim. E ele acha que ele foi salvo por conta do meu pai ter dito isso. E ao aniversário dele de 70 anos, foi o ano passado, e ele quis muito que meu pai fosse, e eu levei. E ele colocou essa história pública, que eu achei muito bacana, porque mostra bem a pessoa do meu pai. Ele é esse cara que sempre é pelos outros, né? Assim, muitas vezes nós, filhos, ficamos muito à parte da vida dele, porque ele queria nos poupar de saber tudo o que estava acontecendo, enfim. Eu, por muito tempo, não quis saber dessa história. Talvez aquilo gritasse tanto dentro de mim que eu resolvi não querer saber. Por volta dos meus 30 anos, eu tive a curiosidade de recolher umas fitas cassetes que meu pai deixava para alguns jornalistas na época. Eu roubei essas fitas para ouvir.
E aí eu comecei, eram 5 fitas. E na segunda eu já não conseguia mais parar de ouvir e aquilo ali ele falava muito a história dele e ali ele contava das torturas. Aquilo foi tão enorme dentro de mim, aquele rombo assim de imaginar que um ser humano possa ser capaz de fazer isso com o outro, que eu tive como se fosse uma catarse, assim. Eu queria entender como podia isso ter acontecido a ele. Ele fala pouco. Ele fala muito pouco a respeito disso, mas eu acho que a marca que ficou muito grande em todos nós filhos, porque você tem que recolher tudo isso para tomar para você uma certa identidade, porque você veio dali. O que eu posso dizer é que, nesse tempo todo, eu vim perguntando a ele toda a história e fui sempre me interessando por tudo isso. De alguma forma, não só a história dele, mas a história da ditadura no Brasil ou em qualquer outro lugar, eu sempre tive um grande interesse. Eu queria saber, eu queria esmiuçar, eu queria esmagar aquilo, na verdade, dentro de mim. E eu assim, faço terapia durante muitos anos, fiz e retomei, porque eu tinha esse medo da noite, medo deles irem embora, de pegar meu pai, de pegar minha mãe, meus irmãos. Eu acho que eu convivi com esse medo, e isso eu só conseguia colocar para fora quando eu escrevia. E aí comecei a escrever muito, escrevia compulsivamente. E quando eu adoeci, há cerca de uns 5 anos atrás, eu tive um câncer de mama e eu ganhei de presente do meu pai todas as nossas cartinhas. As cartinhas são 4 anos de cartas. Minha mãe, dos meus irmãos e as minhas. Eu tinha 8 anos, 9. Ali, assim, eu pude ir formando o meu quebra-cabeças, né? Eu fui vendo, lendo, relendo, eu fui vendo e sentindo o tamanho daquilo que era para mim naquela idade, né? Então, isso para mim foi maravilhoso, posso dizer, porque um privilégio poder ver ali toda a história dos 4 anos em que meu pai ficou no presídio. Meu pai, como todo revolucionário, ele tem essa veia poética. Ele não gosta que fala isso, mas ele tem. Ele foi o cara que, através das cartas, me empurrava a escrever e a fazer rimas. E todo sábado, quando eu ia lá visitá-lo, a gente trocava ideia assim, sobre a leitura, sobre como eu tinha escrito aquele versinho. Enfim, eu acho que partiu dele isso.
e por conta desse silêncio verbal assim que toda a nossa família tinha que ter, eu posso dizer que eu me salvei através de tudo que eu escrevi, de tudo que eu escrevia. Eu queria dizer que é bastante difícil para mim, em particular, falar sobre isso, porque poucas vezes eu gosto de falar. Eu gosto mais de escrever. Então, eu queria terminar o meu depoimento lendo um conto, que foi meu primeiro conto publicado, está aqui comigo, que ele esboça, acho que ele... Quando eu fiquei doente, escrever para mim foi muito importante. E meu primeiro conto, assim, eu escrevia coisas para mim mesma, coisas que eu guardava. E até que um dia resolvi publicar e uma pessoa gostou e falou: Rosa, deixa eu publicar o seu conto. E eu deixei, e esse conto ele expressa bem como a minha visão de menina quando visitava o meu pai no Tiradentes. O conto chama Anos 70, e eu vou tentar ler aqui. Mãos firmes a revistavam. Tinha apenas 9 anos. Pode abaixar as calças? Afastar as pernas? Muito bem. Levante os braços, abra a boca, cabelos. Tudo numa agilidade troglodita e sem pausa. Pode se vestir. A saída é por ali. Por ali era um portão verde de ferro, que dava para outro portão de grade, que dava para um pátio enorme, que tinha chão de concreto quebrado. Ia feliz, sem entender. Para o seu tamanho, aqueles 2 pavilhões que rodeavam o pátio eram verdadeiros monumentos, cheios de janelinhas gradeadas e com mãos acenando. Quem seriam aqueles? Caminhava num passo de dança, 2 para cá, 2 para lá, até chegar no outro portão, onde a escuridão do lado de dentro lembrava os medos de dormir. Homens fardados barravam a entrada de um dos prédios grandes, e, curiosa que era, a menina se enfiava entre os vãos das pernas enormes. Posso ver? Perguntava. Lá vinha ele, um homem baixo, loiro, rosto bonito, músculos fortes, e com aquele sorriso, um sorriso conhecido e querido. Olhos muito claros, que a fitavam com saudades. O coração ia aos pulos, quase tropeçava entre aquelas fardas, tentando se aproximar. Mas o que era aquilo? Por que ele tinha aquelas argolas rodeando seus punhos? Muito próxima, a menina atônita já não era feliz por tentar entender. Pai, pai. Abraçava, pulava no colo, puxava sua mão, quase o amassava. Pai, o que era aquilo? Por que aqueles homens prenderam seus braços? São algemas e servem para que a gente não tente fugir. O senhor quer fugir? Não, mas eles pensam que sim. Pai, aprendi um novo passo, quer ver? Aposto que não sabe fazer. Quer tentar? Dança comigo?
imagem surreal de alegria num retângulo de vidas cortadas. Gostou? Nem percebeu que das janelas mãos desconhecidas jogavam-lhe colares, pulseiras, coisas bonitas. É para mim? Claro que sim, pode dançar mais, pequena bailarina. Lá ia ela fazendo rodas, cantarolando, fazendo estrela e sendo a própria. Quem são eles, pai? São presos comuns. É como são chamados. O senhor também é um preso comum. Pois eu não acho. Eu acho que o senhor é um preso importante. O mais importante de todos. Neste prédio em que eu estou, só tem presos políticos. Somos divididos. Preso político é alguma coisa ruim? Não é, não. E sorriu aquele sorriso calmante. Mas, pai, por que está preso? Ainda é pequena para entender, filha. Mas não estou feliz agora. Queria que voltasse para casa. Quando for embora, filha, você vai lá na Avenida Tiradentes. Sabe qual é? Sei, essa que fica em volta do prédio. Então, vai contar 3 andares, de baixo para cima, e olhar para a janelinha da direita. Vou acenar para você com uma toalha branca. Vai imaginar um pássaro que vai voar até seus ombros e o levará sempre junto para onde quiser. Verdade, pai. Então eu já sei porque está aqui, pai, e nem preciso crescer tanto. Está preso porque sonha bonito. Eles quiseram trancar suas palavras assim, mas isso não é roubo, pai. Dias depois, tem um pai, passarinho poeta preso, mas não conta para ninguém. Contar o quê? Que ele tem asas. O portão do Tiradentes ainda existe. A menina também. E o pássaro, ele continua voando. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu sou o mais velho dos irmãos, portanto... Jaime Martinelli. Jaime Martinelli. E o que não sofreu, acho que todos o que eles sofreram. Eu fui mais cobrador do meu pai, né? Passei pela idade que eu tinha, 15 anos, quando aconteceu a Revolução de 64. Com tudo isso que o Edson descreveu, de voltar, de ser distribuído em casa de estranho, depois cada parente ficando com um dos irmãos, e até que meu avô reuniu a gente numa casa de aluguel, conseguiu reunir a família toda, e quando ele apareceu, depois de 1 ano e pouco, que a gente teve a convivência com ele de novo. Era um líder sindical conhecido nacionalmente. Eu, na época, era só o colecionador de fotos na revista O Cruzeiro, de o homem que parava o Brasil, com alguns telefonemas, e não tinha noção do tamanho, da grandeza do que era o meu pai. E a gente, logo acho que ele percebeu que eu tinha que já arrumar meu primeiro emprego, tudo, e assim aconteceu. E ele, em seguida, teve o problema de ser uma pessoa que sempre lutou contra a ditadura e ter sido preso na sede do Inocop. E eu já estava trabalhando. E ele não foi preso e localizado, ele foi preso e sumido, né? A história é meio longa, mas foi através de uma tia minha que conhecia uma alta patente do Exército, que morava na rua dela, que conseguiu localizar onde ele estava, pediu para a família ir até a porta lá da OBAN, né, do Exército, lá para
levando roupa, tudo, para eles saberem que tinham localizado ele. E assim a nossa vida foi, para mim, foi um pouco difícil, porque eu passei a ser arrimo de família, né? E comecei a controlar os meus irmãos, que em seguida foram tendo funções também na empresa. E aquela velha história de pegar os envelopes de pagamento e põe tudo aqui na mesa. Quer dizer, passei a ser o pai deles. Não aceito, né? Isso, a gente tem um rompimento de amor aí, que por causa dessas coisas de inversão de papéis, né? Tem uma carta, inclusive, que a Rosa me passou há pouco tempo, que eu escrevi para o meu pai, dizendo isso, né? Que ele precisava, na visita que o Edson fizesse lá, conversar para dizer que ele não fosse rebelde, porque não tinha dinheiro. Tinha namorada, que é a esposa dele hoje, mas o dinheiro, quem separava para ele ir num cinema, tudo era o Jaime, né? Era eu que fazia as funções ruins da família. E comecei a ser um questionador do meu pai, né? Eu fui visitá-lo, mas não tantas vezes. Eu comecei a ter uma revolta com ele, porque ele ter sido um líder político, caçado, procurado, e tinha passado aquela fase, ele se envolver com lutas armadas, eu acho que ele não pensou tanto na família, né? E nós não sabíamos realmente o que ele fazia, né? Eu não sei se isso foi uma defesa para a família. Se nós tivéssemos sido pego, por exemplo, torturado, nós não tínhamos o que falar do meu pai, nem minha mãe, nem nenhum dos filhos sabia o que ele estava fazendo. E fomos descobrindo tudo, com o processo, com as torturas, e eu questionava muito, né, que ele não devia ter se metido novamente naquilo, mas passam-se os anos, e hoje eu acho que, eu falo para muita gente, né, meu pai, como pai, eu acho que um idealista não devia ser pai, mas como ser humano, como alguém que o conheça, que converse, vira fã do velho, né? O velho é uma figura rara, uma pessoa que passou aí por altos cargos e não teve um tostão na vida. A casa que ele teve foi graças aos filhos pagarem as mensalidades do Inocop, que ele iniciou, né? Ele que fez o carnezinho, nós é que pagamos. E uma pessoa que é amigo de um presidente da República, por exemplo, amigo de João Goulart, e nessa situação, né? Que nunca quis nada para ele, sempre lutou pelo bem do povo brasileiro, e hoje isso parece uma utopia, né? Hoje a gente vê tudo o que acontece aí, uma pessoa que nem o próprio Lula, né? Que sai de uma condição de nada e hoje é um milionário, com os filhos, tudo. Não que a gente queria isso para nós, não, mas o meu pai merecia um reconhecimento, meu pai merecia. Acho que no livro dele, a Rosa parece que deu uma olhada em tudo, os outros filhos não deram, vai vir coisas que a gente também não sabe, mas eu tenho certeza de uma coisa, com o que está na mídia hoje o que vai ser feito para a Ferrovia do Brasil, o que vai ser feito para portuários, né, que é a classe que ele defendia na época, marítimos, portuários e ferroviários, todos esses anos de esquecimento da ferrovia brasileira, e esse homem não ter sido guindado pelo Lula para fazer um projeto de ferrovias, né? Uma pessoa que, quando eu com meus 14 anos na federação, um moleque passando o dia lá, porque meu pai era presidente, eu podia fazer isso, né? Ele recebeu uma delegação francesa e eu assisti lá um filmezinho de Super 8 ainda, da imagem do trem-bala francês, 1963, quase 64. E ele lutou tanto por isso, e se passaram aí 50 anos, e agora que começa a falar nisso no Brasil, né? Um homem desse já teria feito pelo Brasil, a gente não estaria nessa condição lamentável das rodovias todas entupidas e nada de malha ferroviária, né? Mas a história deve estar nesse livro dele, que é mais a história de um ferroviário do que de um político. E o que eu acho é o seguinte, é uma pessoa, graças a Deus, que nem diz o Edson, que a gente tem ele com todo esse tempo para consertar erros de não entendê-lo, porque uma família como a dele, que a gente passava natais com todos os irmãos dele, com todas as noras, cantando,
fazendo aquela farra italiana lá, e nós, como irmãos, filho dele, não conseguimos ter essa união pela ausência dele, né? Uma coisa que ele amava, né? Família. Eu fui um privilegiado que meu nome não tinha nada a ver com a política dele ainda, os outros todos tiveram, né? O Edson, para vocês saberem, é Edson Lenin Martinelli, né? E carregou isso na fase de escola, de tudo. Quer dizer, isso é que eu acho que meu pai deveria ter tirado esse carimbo dos filhos, né? A gente não merecia isso, mas era um idealista e paciência. E comigo, por exemplo, eu tive o que ele adora, com os netos a gente vê isso, né? Ele é um moleque junto dos netos, tem uma saúde para brincar violenta, e eu passei por isso como filho, né? Que fui filho único por 4 anos e pouco, e depois ele já metido em política, meus outros irmãos sofreram, não conheceram esse pai que eu conheci. E eu tenho certeza que o maior cobrador dele realmente fui eu, de tudo que hoje a gente, graças a Deus, tirou umas barreiras da frente, mas ele sabe que eu fui o filho mais incompreensivo. Agora, uma coisa que eu queria deixar claro, acho que a comissão aqui da verdade está batendo muito nessa tecla, é tortura nunca mais, né? Meu pai foi torturado de uma maneira bárbara e era treinado para isso também, não podemos dizer que não era nenhum bobinho, né? Ele foi treinado para tudo isso, mas ele teve num programa agora recentemente da Hora da Verdade, é esse o nome, né, Rosa? Provocações, onde ele falou uma coisa que eu ouvi pela primeira vez e marcou muito, né? Porque perguntado, porque ele é da linha stalinista, né? Que para mim sempre foi um criminoso dos maiores que teve nessa humanidade, e ele disse foi questionado pela Bujanra, mas stalinista, Martinelli? Ele falou, sim, porque o Stalin matava, mas não torturava. E ele falou que tortura é a coisa mais absurda que existe no mundo, né? E eu acredito que só quem tenha passado, e ele passou, pode dizer isso com todas as letras. É muito mais fácil matar do que torturar. Então, essa coisa horrível que algumas pessoas estão passando aqui pela Comissão da Verdade, querendo se defender, as pessoas não podem ser humanas fazendo tortura com seres humanos. Isso não pode ter uma inteligência, por exemplo, de uma ditadura colocada ali naquele momento, que tenha que se fazer dessa coisa absurda, dessa coisa abominável, para se vencer uma mentalidade contra o atual regime da época, né? Então, isso que eu queria deixar gravado, que a Comissão da Verdade eu tenho acompanhado e eu espero que tenha bastante frutos, mas que nunca mais, tem algumas pessoas aí, eu acho que não muitas, com a idade do meu pai, que possam dar esses depoimentos para dizer quem realmente são torturadores, quem realmente fizeram essa coisa horrível, que as famílias foram, acho que nós estávamos conversando, inclusive no carro vindo para cá, pelo que a Rosa já ouviu de alguns depoimentos, a nossa ainda foi privilegiada, né? A nossa não teve nascimento em celas de tortura, mães dando à luz em cárceres, quer dizer, a nossa ainda foi privilegiada. Graças a Deus, estamos aí com todo mundo com saúde, todos os netos, com os netos e tocando a vida. E espero o maior sucesso para a Comissão da Verdade e que realmente vocês prestem atenção. Esse homem não vai estar mais muito tempo entre nós, apesar de ter uma saúde melhor que a minha, mas é uma figura rara. Na política brasileira é uma figura rara. Ok, é só. Quando sai o livro, quando vai ser lançado o livro, já está pronto? Parece que ele está sendo... Fala no microfone. Ele está sendo, parece que, revisado, né? É? Mas depende ainda de alguma parte financeira, que eu acho um absurdo também, né? Infelizmente, nenhum dos filhos ficou milionário para poder. Eu acho que um homem desse, quem poderia fazer isso por ele também já não está mais nessa vida, mas ele precisava de uma ajuda de alguém para poder circular o livro. É um livro pesado, parece que quase 500 páginas, então não é fácil de você mandar editar e rodar um livro desse. Então está precisando de alguma ajuda financeira, mas está totalmente pronto, sendo revisado só a parte de
de português, essas coisas de fotografias também. Tá bom. Mas vocês não querem... Eu acho que vocês falaram bastante do Martinelli, lógico que esse é um personagem da história do Brasil, mas vocês não... Agora que passou aquele impacto inicial, vocês não querem falar um pouco mais de vocês? Seria interessante se pudesse dar uma respirada, falar um pouquinho mais. Se fez por escrito, agora faz um pouco mais solto. O sobrenome Lenin, por exemplo, hoje você vê a estátua do Lenin caída no chão, você fica com aquela... Que homenagem foi essa, né? Então, isso confunde até hoje, né? Por que derrubaram a estátua do Lenin? Ele merecia isso daí, né? E eu tive que, vários anos, ficar escondendo um pouco desse Lenin. Eu tinha professor que era sargento, né? Que me olhava de uma forma estranha nas aulas de educação física. Muita coisa se perde. Eu falei, acho que a gente perdeu a adolescência, perdeu muita coisa. Mas a gente idolatra. Felizmente, eu idolatro muito meu pai. Eu acho que, apesar de falhas como pai, porque nós somos órfãos com o pai, né? Porque o idealismo ele faz com que aconteça isso daí. Prejuízos. Teve alguns prejuízos. Trabalhar muito cedo, vida dura, deixar todo o dinheiro em casa até os 23 anos de idade. Entendeu? Você não viver mesmo o fogo da adolescência. A gente sofre um bocado. Mas a coisa forte que fica é o que como eu coloquei, é a dignidade, a honestidade, é ter esse exemplo de pai, né, que não tirou um tostão de ninguém, né? E hoje eu sou uma pessoa feliz. E feliz de estar do lado do velho até hoje, com 89 anos, né? 88, 89. Sofri, mas sou feliz, como diz aquela música. Só isso aí que eu tenho para falar. Desculpe, você quer alguma coisa mais? Não, foi importante você falar. Quer falar mais um pouquinho, Rosa? Você fala tão bem. Choro bem. Choro bem. Eu acho que falar da gente mesma sempre é um assunto. Por exemplo, quando tudo começou, a Comissão da Verdade, quando tudo começou a vir à tona novamente, falava, puxa, que bacana, né? Esses caras vão finalmente pagar pelo que eles fizeram. Esses caras sádicos, esses psicopatas, não sei nem que nome dá isso, né? Mas, finalmente, eles vão lá sentar e ser julgados pelos crimes que cometeram. Putz, aí eu me desiludo. Eu comigo mesma, esse assunto sempre para mim, é muito visceral, assim, e eu me incomodo profundamente de ter, da lei da anistia, ter perdoado esses monstros. Infelizmente, eu gostaria muito, hoje, de pensar que ela pudesse ser novamente revista, sabe? Se existe essa possibilidade dela ser revista, porque... não sei se foi aqui que o Ustra sentou, ele veio por aqui, não? Brasília? Pois é, como é que dá para aquele homem... Quer dizer, dá, você está numa democracia, você pode ouvir qualquer coisa, mas é inconcebível. Alguém que fez o que fez está ali, andando normalmente, e com todo aquele palavreado, putz, não dá para entender. Eu acho que assim, é olhar para os vizinhos, Argentina, Chile, e olhar como eles realmente julgaram seus atrozes, eles realmente julgaram. Por que o Brasil não revê isso? Né? Eu acho que famílias foram destroçadas. Então, falar da gente aqui, é lógico, falar da própria dor é sempre muito difícil, né?
mas eu consigo ver a amplitude que é isso, né? Quer dizer, a Amelinha está aí, eu sei dos depoimentos dela, o quanto ela sofreu, os filhos dela, coisas absurdas, quer dizer, histórias que de arrepiar. Então, assim, parece sempre que a da gente é menorzinha, né? E eu sempre penso nisso, né? Até mesmo em relação ao que ficou em relação ao meu pai, é sempre assim, existe uma certa distância, que existe algum lugar que dá para chegar no meu pai. Em outros momentos, ele mantém uma distância que é própria dele, de não querer falar no assunto, de não querer te machucar. Mas, de qualquer forma, quem passou por uma tortura parece que já passou pela pior coisa do mundo. Então, para a gente que é filho, muitas vezes a gente tem alguns problemas, fica difícil você chegar com aquele seu probleminha, sabe? Ó, pai, eu tô... Nossa, você não sabe o que me aconteceu. Parece sempre pequenininho. Porque, diante do que ele passou, não existe coisa pior no mundo, né? Então, a gente também sempre acabou por também colocar essa distância em relação a ele. Não só ele, mas a gente mesmo, porque talvez inconscientemente, eu não sei dizer, com mesmo pouca consciência disso, existia sempre essa... Puxa, não vou falar isso para ele, né? Um cara que já passou por tudo aquilo, ele vai querer saber se o meu pneu furou, por exemplo. Então, se eu falar de mim mesma, eu posso dizer que eu sempre fui uma pessoa que procurei caminhar com as minhas próprias pernas. Quebrei elas várias vezes. E na hora que quebrei, era difícil chegar nele e falar, puta, pai, quebrei as pernas. Sempre foi muito difícil. Então, essa ligação quem fazia era minha mãe, que sempre ela tinha uma amorosidade, assim, minha mãe maravilhosa. E então, quando ela foi embora, quando ela partiu, essa caminhada com as próprias pernas ficou intensificada para mim. E aí eu, sei lá, se por orgulho ou realmente por essa história ter um peso muito grande na vida da gente que somos filhos, eu fui tentando fazer minha vida do jeito que dava, conforme dava. Nunca queria pedir, nunca queria preocupar as outras pessoas. Acho que sempre tem aquela questão, puxa, vou invadir, eu não quero ser invasiva, eu não quero causar problema. E, no fim, quanto menos você quer causar problema, mais você causa, né? E enfim, eu acho que assim, falar de mim é falar um pouco disso, de que quando eu cheguei no processo da doença, eu questionei tudo isso aí. E tentei, de alguma forma, me aproximar um pouco mais do meu pai. Aproximar emocionalmente, porque meu pai... A gente herdou uma coisa do meu pai que eu acho que é difícil, que é essa coisa desse silêncio emocional. Nós somos uma família que não falávamos através dos toques, né, sabe? Toda a família se abraça, se beija, sei lá. A gente sempre teve muita dificuldade disso. Eu ainda talvez tenha sido um pouco mais agraciada, porque, de certa forma, uma menina numa família de homens, ela sempre parece que é um presente. Então, talvez eu tenha tido um pouco mais de privilégio nisso. Mas, até hoje, eu acho que a gente tem uma grande dificuldade de se expressar emocionalmente e falar o quanto ama o outro. E é assim, ó, é mais ou menos assim. Bom, você entendeu o que eu quis dizer, né?
Você não fala nada, mas você diz, você entendeu o que eu quis dizer? A pessoa ela tem que entender que você gosta dela, que você ama ela, que faria tudo por ela. E nem sempre a gente quer, às vezes quer ouvir, né? E meu pai, ele tem essa coisa, porque se você encostar nele, assim, ele tem uma fragilidade emocional muito grande. Então, ele não quer falar no assunto, ele não precisa falar, ele sai de cena. Hoje, um pouco mais com a idade dele, ele está um pouco mais flexível, eu diria. Ele se preocupa mais, ele quer que a gente ligue, enfim. Então, esse movimento que a gente faz para se aproximar é sempre muito... Ele passa por esse traço aí que ficou, que é um traço pesado, né? Talvez assim a gente tenha essa memória, a memória da gente daquele período realmente tenha tido um peso tão grande que nos dificulta esse acesso hoje. Enfim, eu acho que assim, em terapia, por exemplo, para ter uma ideia, como eu sempre tive relacionamentos difíceis, casamento difícil e tudo, chegaram à conclusão, alguns terapeutas chegaram à conclusão de que quando eu amo à distância, porque quando meu pai foi preso, eu vivia em pleno Édipo. Toda menina é apaixonada pelo seu pai. E eu, exatamente nesse momento, ele saiu de cena. Então, eles chegaram à conclusão de que eu amo o distante. Quando esse distante se aproxima de mim, eu não sei o que fazer. E até é engraçado, porque cada vez que eu tinha qualquer relacionamento, eu ficava pensando assim, puxa, será que esse cara tem o quê? Puxa, ele deve ter alguma coisa muito problemática para eu poder estar gostando dele. Enfim, eu acho que se falar de mim é falar um pouco disso, porque essa relação com o outro sempre foi difícil para mim. E para o outro, claro, porque eu me coloco distante, porque eu não sei quem é. Será que eu posso gostar? Mas e se ele for embora? E se ele for embora daqui não voltar nunca mais? Claro que hoje, aos 50 anos, eu trabalhei tudo isso e não estou curada, mas me sinto muito mais consciente de que isso veio daquela época. Porque eu amei meu pai distantemente. Nem sei se existe essa palavra, mas distantemente eu amei meu pai. Hoje, para você ter uma ideia, eu nunca disse para o meu pai que eu amava ele. Nunca. Nunca. Não consigo. É como se falar de amor é falar de alguma coisa muito frágil e que pode quebrar. No entanto, a história dele é toda de amor, né? A história dele é uma história de amor pelo seu povo, pelo seu país. É um cara que teria dado a vida pelo país dele. Então, às vezes, no nosso egoísmo, a gente achava que esse amor não vinha para nós, só ia para os outros. isso. E a gente tinha raiva do meu pai por causa disso daí. Eu, principalmente, né? Então, amar, claro que você vai aprendendo, né? Amar é um processo longo, né? E assim, o bom quando eu olho aquelas cartinhas e eu via a menina que eu era naquele período, né? Eu dizia, eu te amo, meu papai, papaizinho, você é meu galã, você é meu príncipe. Essas coisas que uma criança diz ao pai. Então, é como se eu tivesse feito isso naquele período e de lá para cá, eu não sei como é que se faz esse caminho. Não só com meu pai, eu não sei como se faz esse caminho com irmãos, com filho. Pensando aqui, agora, nesse momento, que
se tem algum lugar que a ditadura, a história me alterou, foi aí. Eu acho que foi no amor que eu não sei expressar. Eu não consigo, nem com o amor maior do mundo, que é o amor de filho. Que ele sofre com isso também. E eu sei quanto eu amo, mas eu não consigo expressar. Eu tenho essa barreira. Eu acho que aí eu realmente tenho as sequelas desse período. Não é só pelo distanciamento do meu pai e tudo mais, mas a sequela vem daí. É como se eu não pudesse falar. Vai falar, não fala. Então, era sempre o silêncio, silêncio, silêncio. O silêncio era a coisa mais importante naquele período. Eu aprendi direitinho o silêncio. E eu queria me livrar dele. E difícil conseguir. Até os 50 não consegui. Difícil. Acho que é isso. Quanto tempo faz que a mãe de vocês faleceu? Vai fazer 10 anos esse ano. A minha mãe era descendente de portugueses. A família dela toda de Jundiaí. Várias irmãs, e ela era uma das caçulas. Assim. Minha mãe era uma pessoa que, acho que da família, era a que mais expressava o amor. Era a que nos unia, assim. Ela sempre deu a vida pelos filhos, ela não queria saber onde estava meu pai. Ela não queria saber das coisas que meu pai fazia. Ela não queria saber. Então, meu pai tinha uma vida completamente à parte, assim. Quando ela perguntava, mas onde você estava? Ele dizia, se eu não... É melhor não saber, porque eu não quero que eles venham aqui, peguem vocês e vocês, sob tortura, contem. Então, ele nunca falava para ela as coisas que ele fazia. E nós ficamos, assim, muito à parte também. Minha mãe era quem trazia aquela coisa de família, sabe? Do almoço do domingo, de reunir os filhos, de ligar para cada um. Depois os meninos casaram. Ela sempre estava em constante contato, querendo que eles passassem por lá. Ela tinha muito esse apego, esse amor. E eu não sei por que a gente não aprendeu isso com ela. Era uma expressão máxima da humildade. Era muito humilde, muito, muito humilde. Tanto que existe uma história em que meu pai conta, nessas brechas que meu pai dá, assim, das coisas que ele conta, ele dizia que durante a tortura, num dos momentos, ele apanhando muito, os caras falaram, já foram lá, já viram a mulher dele? Vamos trazer sua esposa aqui. E no que um dos torturadores disse, não, ela não vale a pena. Ela é uma mulher que anda descalça, maltrapilha. E minha mãe não era uma maltrapilha, mas ela andava descalça. Era uma mulher humilde, simples, sem atrativo. Uma mulher sem vaidade. Já viu alguém sem vaidade? Minha mãe não tinha nenhuma. Nenhuma. Nenhuma vaidade. Nada. E essa história sempre ela falava, puxa, eles falaram... Quando essa história veio à tona e ela soube, ela dizia, puxa, eles falaram isso de mim. Está mal mesmo. Mas é porque eles chegaram a ir atrás dela. Mas ela não valia a pena. Foi isso que disseram.
tenho, graças a Deus, Jaime. Jaime, eu tenho, graças a Deus, o meu compadre hoje, né, que nas ausências dos meus irmãos, ele é um irmão também, que ele falou sobre minha mãe, uma coisa que marcou para o resto da minha vida, que ele disse que ela tinha que ser canonizada viva. E ele conheceu ela como frequentador da casa, né? E ela não era que era uma pessoa, por ser a política, sem vida, né? Uma pessoa humilde, mas sem... Eu tenho certeza absoluta que ela era uma mãe galinha, né? Tanto é que dois de nós, né, 3, se divorciou, voltou para casa adulto, né, pai de filhos, e uma alegria dela receber, né? Coitada das ex-noras, né? Que ficaram horrorizadas de ela ver que podia cuidar de nós de novo, que foi o que ela soube fazer a vida inteira, né? Ela não queria nem outra coisa cuidar dos filhos. Só para mim complementar, sobre nós, os quatro irmãos se formaram, né? Trabalhando e pagando os seus cursos superiores, né? Pudemos fazer o inverso com os filhos, graças a Deus. Mas o que eu queria deixar uma mensagem, voltando ao caso do meu pai, né? Que ele deve ser uma pessoa muito decepcionada com amizades, né? O que criou, para mim, um problema seríssimo. Eu tenho um amigo só, que é meu compadre, não tenho mais, porque é uma dificuldade de hoje em dia, você ter amigos, porque eu lembro dele falando bem de Lula em casa, quando era líder sindical ainda, que estava viajando para o mundo e sendo acusado de que já estava sendo financiado, e ele defendendo, dizendo que ele tinha feito a mesma coisa para os filhos lá em casa, né? Eu fiz a mesma coisa, eu conheci o mundo sendo convidado, sem ter um dinheiro no bolso, sendo chamado, e o Lula está fazendo a mesma coisa, e não era. Eu fico imaginando a decepção dele com Zé Dirceu, com Genuíno, com Greenhalgh, que quando eu estava divorciado na minha mãe, atendia telefonema dessas pessoas procurando para o meu pai, que devem ter usado todo o conhecimento que ele teve como líder sindical, como tudo que ele conhecia de ferrovia e conhece até hoje, que está sempre se atualizando. E essas pessoas são o que são hoje. Ele está vendo isso, né? Ele é um idealista, uma pessoa com uma capacidade enorme, sem ter feito nenhuma fortuna alheia, né? Não pegando nada que era do nosso país, e esse sem vergonha dessa bandidagem aí toda, que ele considerava, chegava até a defender como pessoas dignas e fazendo esse papelão. Então, eu imagino o meu pai, nunca perguntei isso para ele, que a gente não tem muita liberdade, mas a decepção que ele tem com pessoas que ele confiava, né? É alguma coisa terrível. E só para dizer com um fato que eu comprovei que o João Goulart era amigo dele, e quando ele teve na lista trocada pelo cônsul lá brasileiro, que ele se recusou aí porque ele queria cumprir o que ele devesse, ele devia mesmo, né? Ele lutava, na ocasião, ele lutava contra a ditadura, era uma luta. Então, ele quis pagar no Brasil o que ele estava fazendo de errado, ele quis cumprir a pena dele aqui, como cumpriu. Mas a gente estava naquela situação muito ruim, na Lapa de Baixo, aí, morando de aluguel, sendo ajudado ainda por parentes, e um amigo do João Goulart veio em casa, eu, por acaso, estava lá, conversar com a minha mãe, para falar para o meu pai tudo que o João Goulart estava chamando para a gente viver no Uruguai. Ele teria emprego para o meu pai lá, teria tudo para a gente largar tudo e ir embora. E ele, logicamente, por tudo que ele é, não aceitou, né? Graças a Deus, porque nós também não somos uruguaios, somos brasileiros. Mas teve esse único amigo que eu acho que foi que reconheceu mesmo e sabia do que meu pai estava passando as necessidades e queria que meu pai fosse para lá. E essa pessoa subiu, acho que isso faz parte até do livro do meu pai, porque eu contei para o produtor do livro, lá para o editor. Ele subiu ali na Lapa de Cima, que viu a situação que a gente tinha, não tinha nada, né? E comprou uma máquina de lavar e mandou entregar em casa. Quer dizer, indo embora, voltando para o Uruguai, passou lá, pegou o endereço, anotou tudo direitinho, subiu e mandou entregar, quitou. Então, acho que é a amizade única, pura do meu pai, na parte política. Ele deve ter outras, mas essa é a que eu tenho certeza. E um monte de decepções, né? Que a gente carrega como, pelo menos eu, né? A gente
eu estou sendo aqui nesse depoimento o mais sincero possível, nós temos problemas entre irmãos, problemas não, nos amamos tudo, mas assim, de não, às vezes eu venho conversando que nem agora com o Edson, contei uma passagem de como a gente saiu do Rio de Janeiro, ele não lembrava, era bem menor que eu, mas então tem algumas coisas que eu conheço que ele não conhece, então é falta da convivência mesmo de irmãos, né? Que a gente infelizmente teve isso. Mas o que eu queria deixar é isso, eu tenho dificuldade para amigos. Passamos a outra coisa que eu queria falar sobre a minha pessoa também, que meus irmãos talvez não saibam esse meu pensamento. Dificilmente, trabalhei em multinacionais, vivi, cresci, comprei minha casa própria, meu carro, eduquei meus filhos, tudo. E a gente assistiu, como vocês todos devem assistir, esse mundo não é para pessoas que nem meu pai, honesto. A gente teve na nossa frente um monte de caminho para seguir, para ficar muito bem de vida. E recusei todos. Eu tenho certeza que já com algumas conversas que eu tive com o Edson, igualmente, nós tivemos esse problema de não triar, mesmo se for em benefício próprio e fazer alguma coisa que não é conforme a lei, conforme a honestidade que meu pai deixou uma herança fantástica para nós, a gente não triou. Não lamento nem um pouco disso. E, graças a Deus, estou, como nem o Edson falou, estou feliz com a minha vida. E podendo abraçar meu pai, tendo tempo de todos nós falamos aqui, de não dizer que eu te amo, pai, ainda dá em tempo da gente falar isso. Obrigado. Bom, eu agradeço. Quer falar alguma coisa? Eu agradeço a família Martinelli e quero ver se é possível que o Luiz Carlos venha ainda. Foi muito bonito. Agradecemos a todos. A sessão está encerrada.